Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre SQL. E hoje é a parte 8. A gente vai falar de funções de conversão. To char, to date, to number. Tá? Todos os detalhes que envolvem essas três funções. Então já se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá seu like para ajudar a fortalecer e para que esse conhecimento chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí nessa questão. Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, estou aqui no meu ambiente, tá? Minha máquina aqui é com um SQL Developer conectado no meu banco de dados. E aqui eu estou com todos os exemplos que eu vou utilizar aqui para a nossa parte 8 de SQL, beleza? Eu vou estar disponibilizando isso aí para vocês poderem utilizar também e testar. Como eu falei, funções de conversão, as funções que nós usaremos: to char, to number, to date, to char. Tá? As três funções de conversão. E a gente vai estar passando por esses exemplos aqui. Bom, vamos lá, né? Quanto à estrutura, onde é que essas funções se encaixam, tá, pessoal? Elas podem vir aqui tanto trabalhando na lista de colunas, tá? Da cláusula select, ou participando de alguma condicional para poder fazer alguma tratativa, tá? Então, dentro da estrutura, na cláusula select e na cláusula where, ok? Beleza. Dentro dessa questão de funções de conversão, pessoal, dois conceitos importantes que a gente precisa entender aqui, tá? Primeiro a conversão implícita e depois a gente vai falar da conversão explícita, tá? O que é conversão implícita? É o próprio Oracle tentando resolver um tipo de dado para você, tá? Eu até coloquei 3 exemplos aqui para vocês entenderem, tá? O que acontece? Eu tenho aqui um to char, tá? E aqui eu tenho o to date e o to number. Antes disso, pessoal, deixa eu só mostrar para vocês como que é feito, né? O que é o propósito de cada função, né? To char converte algum número ou alguma lista, né, de caracteres em char, né? O to date recebe uma string e converte em to date. O to number converte também uma string, né, de caracteres em to number. Aqui eu vou mostrar para vocês e eu vou estar disponibilizando também essa imagem. Ela é interessante para a gente poder visualizar aqui essa questão da conversão, tá? Como é que ela funciona, né? Eu tenho sempre, né, um caractere, uma data e um número, beleza? Então, para mim converter um número em um caractere ou uma data em um caractere, eu uso o to char, tá? Então eu uso aqui o to char. Para eu converter um caractere em um número, um number, eu uso o to number, tá? E para converter um caractere em uma data, eu uso o to date. Então esse aqui, digamos assim, é o ciclo, né, de como funciona aqui essa questão da conversão, tá? Então number e date para caractere to char, caractere para number to number, caractere para date to date. Tá? É importante vocês entenderem isso aqui. E aí dentro da conversão implícita, pessoal, o Oracle vai tentar resolver isso para vocês. Tá? O to char, ele sempre vai estar tentando converter para um string de caracteres, né? E aí eu estou passando aqui, por exemplo, um número, e ele vai converter esse número em string de caractere. O to date, eu tenho uma string de caracteres, e estou querendo converter para um formato date, tá? O to number, eu tenho uma string de caracteres também e estou tentando converter para um number, to number. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Se ele tentar fazer essa conversão implícita, e isso aqui, por exemplo, for uma letra, ele vai dar erro, tá? Por quê? Porque eu quero converter em um number. Uma letra é um number? Então não, ele vai dar um erro, tá? O to date também. Se o que está aqui dentro não for no formato de data, ele não consegue fazer a conversão, tá?
O to-char ele consegue porque qualquer string, qualquer caractere é uma letra, né? Então eu executo aqui, ele converte ali para mim o to-char. O to-date eu vou converter ele, aquela string em data, ele está no formato e ele consegue. O to-number da mesma forma, tá? Vamos testar aqui para a gente ver. Eu vou colocar um caractere aqui, ó. Olha lá, percebam, ele dá o erro, né? Por quê? Ele está esperando um número, né? Não está esperando uma letra. Então, pessoal, a conversão implícita, ela é muito perigosa, tá? Você deixar que o próprio Oracle tente resolver isso. Então, sempre faça a conversão explícita para quê? Para você dizer o que você quer que converte, tá? Para que você quer que converte, tá? Então, você está falando o que você quer. Então, você fica responsável por aquela conversão, tá? E eu sempre recomendo você fazer a conversão explícita, tá? Nunca deixe o próprio Oracle tentar resolver aqui, porque pode dar esses problemas que eu acabei de mostrar, tá? Bom, pessoal, o primeiro aqui, to-char, a gente vai falar, tá? O to-char ele vai se enquadrar em tanto para datas quanto para números, tá? A gente vai ver as duas formas aqui. E aí a gente vai estar passando pelos exemplos, tá? O to-char, pessoal, e também nos outros, você pode colocar o que a gente chama de máscara, tá? Que é isso aqui, tá? Tem uma série de variáveis que podem ser inseridas nas máscaras para poder formatar aquele dado, né, do jeito que você quer. No caso aqui eu vou estar usando sempre o sysdate, mas se for uma data aí de alguma tabela que você salvou, ele vai estar se enquadrando também, tá bom? Então você tem as máscaras, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, pessoal, um link da própria documentação da Oracle mostrando aí quais são as máscaras que tem, tá? Por exemplo, o que pode ser feito aqui para o ano, para o mês, para o dia, para a hora, entre outras máscaras, beleza? Então aqui um exemplo mais genérico, tá? Eu estou formatando aqui a minha data para o formato de ano de 4 dígitos, mês em 2, dia, a hora em 24 horas, os minutos e os segundos, tá? Então, executar aqui, ele traz esse trem formatado para mim, a data formatada para mim, tá? Então, do jeito que eu coloquei aqui na máscara, tá? Ano, mês, dia, data, minutos, segundos, tá? Então, essa formatação da máscara, pessoal, ela pode ser feita da forma que você precisar, tá? Como eu falei, eu vou estar disponibilizando aí para vocês o link. Aqui uma outra forma da gente poder fazer essa formatação, tá? Aqui, trazendo apenas as informações do dia, tá? Então eu estou formatando aqui, trazendo só o dia, e aqui o intuito é mostrar para vocês quais formatos que eu posso fazer. Tá? Então aqui eu tenho o sysdate, né? Para vocês verem aqui. O dia, sysdate aqui de cima, né? O dia com dois caracteres aqui na máscara, ele mostra o dia, né? No meu caso aqui no dia que eu estou gravando, dia 11. O DY, ele mostra o prefixo, né? Meio que uma sigla ali do dia. No dia que eu estou gravando é domingo, então ele mostra só DOM, tá? Quando eu uso a máscara day, ele traz para mim o nome completo do dia que eu estou fazendo aqui a gravação, tá? Que é um domingo. Então o day ali ele vai trazer por extenso o dia que eu estou trazendo, fazendo a execução, tá? Um domingo. Quando o day está em maiúsculo, ele traz tudo em maiúsculo. Quando o day está ali com uma letra maiúscula e o resto minúsculo, ele vai só colocar maiúsculo na primeira letra, tá? Então eu posso fazer essa formatação aqui para dia, tá? Outras formatações que eu posso ter aqui, no caso do dia, tá? Se eu colocar os 3Ds, ele vai trazer para mim a correspondência do dia do ano, tá? Como a gente sabe, o ano tem 365 dias, então hoje é 11/7/21, que corresponde ao 192º dia do ano, tá? Então,
Se fosse o último dia do ano, 255º dia do ano. Tá? O D sozinho, ele traz só o primeiro dígito ali, tá? Em relação ao dia da semana, tá? Domingo é o primeiro dia da semana. E aqui o dia por extenso, né? Hoje é o dia 11, então 11th. TH porque é referência de datas em inglês, sempre tem um TH no final. Tá? Então 11 de 11, 11º dia do mês, ok? Eu posso fazer todas essas formatações também para o mês, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, para o mês eu tenho a mesma dinâmica, tá? Se eu colocar só MM, ele traz o dia, ou o mês certinho, tá? O mês 7. Se eu colocar MON, ele traz um prefixo ali do mês, né? Meio que uma sigla, né? Então, JUL, julho, né? O month, ele traz para mim o nome completo do mês, julho. E aqui, no caso, tudo em maiúsculo está em maiúsculo. Se eu colocar só o primeiro em maiúsculo, ele traz para mim só o primeiro em maiúsculo. Beleza? Então, eu aplico essa dinâmica também para o mês. Também posso aplicar essa máscara de SPTH, tá? Que vai trazer para mim ele ali por extenso. Tá? No caso, o mês 7, né? É 7th. TH por conta da data. Então, eu estou no mês 7. Ele vai trazer ali ele por extenso. Beleza? Aplico essa dinâmica também para ano, tá, pessoal? A mesma maneira que a gente fez para dia e para mês. Tá? O ano ele permite ali uma flexibilidade maior, né? Se eu colocar só um Y, ele traz só o último dígito do ano. Se eu colocar os dois Y, eu tenho ali só as duas últimos dígitos do ano. Se eu colocar 3, os 3. Se eu colocar 4, os 4. Tá? E se eu colocar year, eu tenho ali o 2021, que é o quê? 2021, né? Do ano que eu estou fazendo essa gravação. Ou eu posso falar, né? Como se fosse 2021, né? Ou eu posso falar 2021 em inglês, né? No caso que ele traz dessa forma, né? 2021. É 2021, 2021. Então ele traz dessa formatação. Posso aplicar também aquela mesma máscara que a gente aplicou anteriormente ali, tá? Para o ano. E aí, nesse caso, ele vai trazer ali o year todo minúsculo, né? Só a primeira letra em maiúsculo. E aqui, 21st, né? Que seria ali... no caso aqui do ano, ele traz o século aqui para a gente. Tá? Século 21. Então, você consegue tratar com essa formatação também, beleza? Então, mês, dia e ano, a gente consegue fazer todas essas tratativas. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é as máscaras, né? Por datas, tá? Como eu disse, eu vou passar um link para vocês que possuem mais máscaras aqui. Essas aqui não são só as que existem, tá? Eu estou trazendo aqui as que são mais comuns e que vocês podem ver que são mais utilizadas por aí. E também eu posso aplicar essa questão de máscaras para números, tá? Dentro da função de conversão ali do toShar. As máscaras para os números, elas funcionam ali um pouco diferente, né? A gente passa zeros e 9 para poder fazer essa formatação da máscara. Ok? Então eu posso utilizar ali os zeros e os 9, posso utilizar a vírgula, posso utilizar o ponto para separação de casas decimais, tá? E a gente vai ver outros exemplos aqui também. Então vamos executar aqui para vocês verem. Um detalhe interessante aqui, pessoal, ele vai sempre preencher do tamanho que for a máscara, tá? Isso é um detalhe interessante. Por exemplo, eu tenho o zero aqui na primeira posição da máscara. Perceba que ele completou com tudo. Agora, reparem nesse comportamento.
Se eu tirar o 0, o que ele faz? Ele traz para mim só 1. Tá? Ou seja, quando eu tenho só os 9, pessoal, ele elimina os zeros que possuem para frente do valor. Tá? Se eu deixo o 0, ele preenche, eu obrigo ele a preencher. Tá? Então, aqui de baixo, ele vai acontecer isso que eu acabei de dizer. Então, todos serão preenchidos com o tamanho da máscara que eu passei aqui. Tá bom? Então, ele vai estar fazendo essa tratativa. E aí, ele preenche, né, o valor conforme a máscara que eu passei. E aí, ele preenche ali os valores e a casa decimal eu coloquei ali logo no primeiro. Tá? E aí, a casa decimal com a vírgula ela é flutuante. Tá? Se eu coloco aquele no final, ele vai tratar e colocar ela ali no final. Tá? Então, você vai flutuando a vírgula aí conforme a sua necessidade. E aqui o último exemplo dessa etapa, ele vai formatar conforme a máscara também. Tá? Então, ele pegou o valor, após o ponto que eu especifiquei, ele preencheu com 3 casas, conforme eu coloquei na máscara. Tá? E aí, se eu tiver uma máscara com um número menor, o que acontece? Vamos descobrir. Ele dá o erro, tá, pessoal? Tanto para eu usando a máscara com 999 quanto com 000, porque ele não vai conseguir formatar um número maior do que a máscara tem de caracteres. Beleza? Então fiquem atentos a isso. Essa máscara precisa comportar o seu maior valor aí que você estiver tratando. Beleza? Também posso utilizar o separador decimal D. Tá? O separador decimal ele vai fazer a mesma função ali do ponto e do vírgula, tá? Só que aí ele vai colocar um vírgula sempre. Tá? E aí ele é flutuante também. Onde eu colocar, ele vai colocar a minha vírgula e aí ele vai preencher, né, conforme eu criei a máscara. Se tiver só 9, igual está aqui no exemplo, ele vai tirar o 0 ali depois do 30 e preencher com o restante de zeros conforme a máscara que eu coloquei depois do D. Tá? E aí também, se eu colocar ali o 0, forçando ele a preencher, perceba que ali ele vai pôr os zeros, né? Para completar. Eu coloquei o 0 ali, forçando com que ele formate o valor, né? Do jeito exatamente que está aqui na máscara. Beleza? Ponto decimal, a gente já tinha visto ali anteriormente, né? Da mesma forma. Então ele vai ali colocar a máscara e o ponto, né? Aonde eu especifiquei. Beleza? Nesse caso aqui eu estou usando só a máscara com 999. Se tiver 0 ali antes, ele vai tirar. Tá? E aí forçando com que ele preencha tudo, né? Da mesma forma que eu tinha mostrado anteriormente. Beleza? Posso usar o vírgula também, tá, pessoal? Não só o ponto. Com vírgula funciona da mesma forma. Tá bom? E aí ele vai trazer ali e formatar a máscara do jeito que eu especifiquei, com 3 casas após a vírgula. Então, 3,040. Se eu colocar o 0 ali na primeira casa, ele vai preencher com zeros e vai tudo ficar do mesmo tamanho da máscara, tá, pessoal? Do jeito que eu especifiquei aqui, ok? Bom, eu posso utilizar também um separador de grupo. Vamos executar aqui para vocês entenderem. Que aí o separador de grupo ele vai basicamente utilizar o ponto, né? E aí, da mesma forma, né, a máscara só com 9, ele tira o 0 da frente. E se eu colocar o 0 aqui, eu estou forçando ele a formatar esse valor do jeito que eu coloquei na máscara. Tá? Do mesmo tamanho, com a posição da vírgula do ponto onde eu especifiquei aqui, beleza? Então, ele formata do jeito que está aqui embaixo. Preenchendo tudo com 0, né? 5 casas antes, igual está aqui. E aí o ponto e 3 casas depois. Beleza? Ele vai formatar dessa forma. Agora também eu posso colocar ali, né, uma representação de dólar flutuante, caso eu queira dar realmente um valor ali para uma representação para o valor que eu estou formatando, tá? Então dentro da máscara ele vai preencher
do jeito que eu especifiquei aqui a máscara e colocando o valor de dólar na frente. Tá? Consigo também capturar através da moeda local, tá? Com a cláusula L da máscara, ele vai trazer para mim do jeito que é no país corrente que você está rodando, né? Começou no Brasil, ele roda em reais, né? A gente trabalha com reais, com real, e aí ele traz R e cifrão. É interessante aí para você saber e formatar de uma maneira mais bonita. Tá? Posso tratar também sinal negativo, tá? Aí eu uso aquela cláusula IMI da máscara, que vai colocar ali o sinal negativo à direita, tá? Do valor, caso eu queira mudar o sinal ali de lugar. Beleza, pessoal? Posso também pegar o valor negativo e colocar eles entre parênteses, né? entre o sinal de maior e menor ali, né? Então, a cláusula PR vai me permitir fazer isso, tá? Então, ele vai ali dar uma ênfase, né? Se você quiser tirar o valor, o menos, né? E deixar só essa formatação, você consegue também, ok? Posso também transformar o valor no padrão científico, tá? E aí ele especifica do jeito que o formato científico, né, tem o seu padrão, então eu consigo fazer essa dinâmica também, ok, pessoal? Então essas são as formatações do ToChar, tá, pessoal? Tanto para datas quanto para números, tá? Como eu disse, eu vou deixar aí um link para vocês com as opções de máscara que tem, ok? Bom, pessoal, por fim aqui, né, as funções date e toNumber, onde você ali especifica, né, os valores para poder fazer a conversão. No toDate, né, como a gente falou lá anteriormente, aqui eu estou fazendo uma conversão implícita. Você passa ali um valor de caracteres e aí ele vai converter para a data isso aqui, tá? Caso você esteja inserindo essa informação em um campo do tipo data. E aí, como eu falei, né, isso aqui é uma conversão implícita. Se isso aqui tiver com caracteres ali, por exemplo, ele vai tentar e não vai dar certo. Ele vai reclamar, falando, ó, estou esperando ali um formato de data, você está passando caractere, então eu não consigo. Estou muito atento a isso. Tá? Aí você pode também fazer a formatação, né? E aí ele vai trazer do jeito que foi convertido ali para toDate, tá bom? E o toNumber da mesma forma, tá? Ele vai fazer aqui uma conversão implícita, né? Desse jeito aqui, se você passar caracteres, ele não vai entender aquilo como um número, né? Então tem que ter muito cuidado com a conversão implícita. Sempre faça a conversão explícita, tá? Aí eu posso trazer uma formatação de máscara também, ok? Onde ele vai colocar esse caractere que eu passei em, né? Converter em um number, né? Caso você esteja inserindo esse valor em um number e dentro da máscara que eu especifiquei aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, turma. Especificamos aqui as 3 funções de conversão. Aí mostramos aí todos os detalhes para vocês. Vou estar disponibilizando todos esses exemplos e o link também que eu citei das máscaras, beleza? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí da série de SQL, parte 8. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, para poder ajudar esse conteúdo a chegar aí o máximo de pessoas possíveis e para ajudar a fortalecer também, para que mais conteúdos como esse sejam produzidos aí para o canal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, com apoio, suporte. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.